Vamos então regressar à temática dos rallies, assim que o meu convidado de hoje me fizer o obséquio de carregar num botão como tínhamos combinado. O senhor Skype, de vez em quando, ao trabalhar para nós, esquece de ter ativada a questão e agora já aqui está em pleno. José António Marques, para quem não conhece, é um dos responsáveis de um dos sites mais vistos naquilo que tem a ver com o desporto motorizado. Ele escreve muito e escreve bem, nomeadamente sobre rallies. O José António Marques, que pertence então à Sport Motores, sportmotores.com, e que está hoje comigo, porque aceitou o meu convite para falarmos aqui um bocadinho de rallies. Eu gosto de procurar fazer, não um balanço, porque obviamente após uma primeira prova do Campeonato de Portugal de Rallies ainda não é a altura de balanços, mas é uma altura de falarmos e fazermos aqui um ponto de situação sobre o arranque, neste caso, dos rallies em Portugal. E o José aceitou este meu convite para nos dar a sua opinião, ele que habitualmente deixa por escrito. Hoje convidei para vir por imagem, vermos então a cara por trás das letras. E hoje o José António está aqui comigo precisamente por isso. E começando, damos já as boas-vindas. José, é com muito gosto que te volto a receber no 16 Válvulas, passados uns anos. É com muito gosto que te recebo. Espero que te encontres bem, pelo menos na aparência parece estar bem, na aparência parece estar bem. E, portanto, depois de dar as boas-vindas, vou-te pedir, José António, que falássemos aqui um bocadinho e talvez vamos à atualidade mais experimento. Isto no caso concreto, porque temos muitos tópicos onde poderemos começar, mas eu ia-te lançar aqui o desafio porque estamos em fim de semana da segunda etapa do Campeonato de Portugal de Rallys. Vamos até ao regresso ao Rally Casinhos do Algarve. E eu gostava de ouvir da tua parte, já para depois falarmos de outros temas dentro dos próprios rallies, como é que tu estás a ver este início de 2023 do CPR. Vamos começar pelo CPR, depois de FAF, agora vamos para o Algarve. Diz-me, de tua justiça, o que é que estás a achar deste início de 2023. Bem-vindo. Obrigado, Gonçalo. Obrigado pelo convite, antes de mais. Boa noite para ti e também para todos aqueles que nos estão a acompanhar. Aceitei o convite com muito gosto para estarmos aqui a conversar de automóveis, que é aquilo que nós gostamos de fazer. E é um gosto estar aqui neste espaço que tu criaste e que ao longo dos anos se foi desenvolvendo e hoje em dia é um espaço de referência em termos de entrevista cá em Portugal para tudo o que é desporto motorizado, porque não é só 4 rodas, também temos todo o terreno de 2 rodas. Campeonato Nacional. Este ano o Campeonato Nacional começou mais cedo que o habitual, quando a Hyundai decidiu contratar o Craig Breen para tentarem garantir o título de rallies em Portugal. Eu confesso que ainda não percebi se o Craig Breen poderá ser campeão ou não. Portanto, é uma situação que na altura ficou um bocado no ar. A Federação tinha pedido os pareceres jurídicos e eu, tanto quanto sei, acho que ainda não houve um desfecho disso, mas se houver, peço desculpa pela minha imprecisão. É óbvio que a contratação do Craig Breen veio dar visibilidade ao Campeonato de Portugal de Rallies, porque bastou ver o impacto mediático em termos europeus e mundiais, aquilo que se escreveu e que se falou sobre a vinda do Craig Breen. Também é verdade que é um piloto que está uns degraus acima dos pilotos do Campeonato de Portugal de Rallies, que vai competir cá e, como é óbvio, recai sobre ele todo o favoritismo. Eu não concordo quando as pessoas dizem que isto para os outros pilotos é muito bom porque vão ter que se desenvolver, vão ter que evoluir. Assim, os nossos bons pilotos de rallies estão todos acima dos 40 anos. E eles, se não se desenvolvem mais, por um lado é porque não têm mais meios financeiros para isso, e tu sabes que os rallies são extremamente caros, e correndo ao nível dos Rally 2 e ao nível do topo dos Rally 2 é caro, é dispendioso, e muitas vezes os pilotos já têm dificuldade em arranjar patrocínios para garantir o Campeonato Nacional. Por isso, quanto mais estar a evoluir e testar mais e fazer provas do estrangeiro, está fora de questão neste momento. E também é a questão de que os nossos pilotos são todos com 40 anos para cima, exceptuando o Bernardo Souza, que está abaixo dos 40, todos os outros pilotos, principais pilotos, estão acima dos 40, e nós não podemos estar à espera que pilotos acima dos 40 anos ainda vão evoluir muito. Portanto, por isso, essa questão... E o Miguel, pondo aqui o Miguel Correia também nesta equação. Sim, o Miguel Correia, desculpa, eu estava aqui a pensar no Bernardo e no Miguel Correia. O Bernardo poderá evoluir, o Miguel Correia poderá evoluir, tem feito uma trajetória ascendente, e eu espero que este ano essa trajetória ascendente se confirme e que haja um salto em termos de performance como existiu o ano passado e como foi notório o ano passado, que coincidiu com a vitória dele no Rally Terras da Boboreira. Mas a verdade é que nós não podemos evoluir muito mais, ok? O Miguel Correia poderá evoluir e esperemos que evolua, e ele certamente espera isso, e é para isso que ele e a equipa estão a trabalhar,
para conseguir atingir o nível a que temos um Armindo Araújo e a que tínhamos um Bruno Magalhães, o ano passado, e que está agora, por exemplo, um Ricardo Teodósio também. Mas a verdade é que, apesar de ser boa a vinda do Craig Breen para dar visibilidade ao campeonato, é verdade que poderá ter alguma competitividade se aquilo que o Craig Breen fizer ao longo do ano for aquilo que nós vimos em FAF, em que ele andou de facto a lutar com os pilotos principais do Campeonato Europeu e os pilotos do Campeonato Nacional ficaram para trás. O Armindo e o Ricardo, que eram os que vinham logo a seguir, ficaram bastante. Já que estamos a falar, eu de vez em quando vou interromper-te e não quero que percas o teu raciocínio, vai ser difícil não o perderes, mas já que estamos a falar de Craig Breen, pergunto do teu caso e na tua opinião, o que é que está por trás desta aposta nítida por parte do Hyundai Portugal de vir trazer um piloto com créditos firmados, piloto que lidera no WRC. Pergunto a propósito disto se concordarás com o Luís Monteiro, que numa entrevista comigo aqui no 16 Válvulas me dizia que é uma maneira da Hyundai fechar a página da presença do Campeonato de Portugal de rallies e terminar sendo campeões e depois sair dos rallies. Ele acha que são sinais para isso. Na tua opinião, achas que é isso também que está a acontecer? O que é que achas que está por trás de trazer um piloto e abdicar de outro que não teve meios? Nunca chegaremos a saber, porque não conseguimos chegar à fala com o próprio Bruno Magalhães, mas deixa de ter um piloto que também foi várias vezes campeão nacional e tem um campeão, vamos chamar assim, internacional. Queres mudar aqui a tua opinião a propósito disso? Assim, o que é que vai na cabeça da administração do board da Hyundai cá em Portugal, do representante? Eles saberão e terão discutido isso. Essa questão que o Aloísio falou é uma possibilidade. A Hyundai pode estar prestes a sair do Campeonato de Portugal e poderá querer fazê-lo em grande, já que teve o envolvimento desde 2018 e conseguiu apenas um título, que foi no primeiro ano, foi o Armindo Araújo, que foi campeão, quando regressou. E poderá a marca querer encerrar com chave de ouro a presença no Campeonato de Portugal de Rallys. Ou eventualmente poderá querer mostrar serviço para o seu departamento de marketing e com isso, dada a falta de resultados que tem tido, e quando eu digo resultados, digo títulos, querer ir buscar a melhor opção possível para ganharem o campeonato. E nesse sentido, a aposta do Craig Breen é boa. Ele é um piloto rápido, não é tão constante como outros pilotos do Mundial, mas é um piloto rápido e é um piloto que, obviamente, como eu disse há pouco, está uns degraus acima dos pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys. Por todas as razões e mais algumas, especialmente porque está a disputar rallies, muitos rallies do Mundial, e porque tem disputado rallies com os carros de topo, com os atuais Rally 1 e com os antigos WRC. Aquilo que a Hyundai quererá fazer, eu tanto quanto sei, nas Canárias também, o importador local, que eu tanto quanto sei, o importador português também tem lá uma participação, também estava à procura de um piloto de fora para conduzir um dos carros. Eles iam buscar um piloto checo, o Jan Cern, falou-se na altura nisso, nem sei se acabou por ser confirmado ou não, que ele iria fazer o campeonato das Canárias, que é um campeonato muito forte, com um Hyundai e vindo apoiado pelo importador local. O Jan Cern era um piloto checo, fez rallies e fez também rallycross, campeonato europeu. Portanto, eles saberão, mas é verdade que há aqui um conjunto de hipóteses que podem acontecer e que podem estar por trás da decisão de contratar o piloto irlandês para o campeonato português. Muito bem. José, e sobre a tua opinião, continuando sobre o Campeonato de Portugal de Rallys, eu gostava de ouvir também a tua apreciação sobre as provas. Isto no caso concreto, porque há mudanças, infelizmente, ou que tem mesmo que ser assim todos os anos, de provas que entram e saem do calendário. Este ano temos o regresso, por isso eu destaquei logo de início nesta nossa conversa do regresso do Casinos do Algarve, que faz o regresso, mas desta vez em terra. Vamos para os troços de terra e não de asfalto, e há a saída dos Açores, não só do Campeonato de Portugal, mas também, por exemplo, do Europeu. Eu gostava de ouvir a tua opinião, neste caso, falando aqui das provas que compõem este mesmo campeonato, o que é que está a parecer estas alterações, que poderá também parecer natural que assim seja, mediante critérios que a própria Federação deve ter, e não preciso dos divulgar, se quiser, pois, naturalmente, eu não tenho conhecimento disso, mas haverá critérios para a inclusão de provas e retirada. Por exemplo, aqui uma à parte em relação a esta prova dos Açores, o Rui Muniz, na entrevista que me deu, tem a garantia, segundo ele referiu na entrevista, que vão regressar já em 2024 para o Campeonato de Portugal de Rallys. E agora queria ouvir da tua parte o que é que me tens a dizer sobre as provas que compõem este campeonato para este ano. É assim,
Isso que o Rui Muniz disse é curioso, porque supostamente há critérios em que as provas candidatas ao campeonato têm que ser melhor pontuadas do que a pior prova do campeonato para poderem subir e poderem substituí-la, mas isso não é aquilo que me parece que tem acontecido nos últimos anos. Eu acho que nos últimos anos nós temos tido aqui um conjunto de alterações, um conjunto de subidas e descidas, que resultam mais de um aparente processo administrativo do que propriamente de um processo de cumprimento do que está regulamentado, de existir esse critério de que a prova melhor pontuada das candidatas, se for melhor pontuada do que a prova pior pontuada do campeonato, faz a substituição. São questões que, de facto, nós nos últimos anos não temos visto isso. Para começar, este é um processo pouco transparente. O facto de não serem tornados públicos os relatórios de avaliação dos rallies e as suas respectivas pontuações, isto é um processo fechado. Isto é um processo que está entre a Federação e os clubes. De vez em quando vão-se sabendo umas coisas cá para fora, porque os clubes vão sabendo as pontuações dos outros relatórios, nomeadamente quando há subidas e descidas, as discussões andam à volta desses dados concretos, que não são públicos. Portanto, nós cá fora não sabemos. A verdade é que tivemos a subida, por exemplo, em 2020, acho que foi 2020 ou 2019, tivemos a subida do Rally do Cami, o Rally lá de cima de Chaves, o Alto Tâmega, e o campeonato passou de 9 para 10 provas. Portanto, não houve uma subida e substituição, houve um aumento do campeonato que entrou uma prova. Depois, no ano a seguir, veio a pandemia e houveram 2 provas que não se realizaram, foi os Açores e o Algarve. E nesse ano não se realizaram por questões óbvias, por limitações que estavam em curso por causa do período de pandemia que vivíamos. E a Federação a seguir decidiu que o campeonato passava a ser de 8 provas. Ou seja, isto são decisões que acontecem no final do ano. Quando o campeonato começa, quando as organizações arrancam para o campeonato e as equipas, elas não sabem que isto vai acontecer. Acontece no final do ano que a Federação diz, ok, agora passamos de 9 para 10, e depois no ano a seguir passamos de 10 para 8 e vão sair as 2 provas que não se realizaram. Agora saíram os Açores, entrou o Algarve. Eu fico muito contente que entre o Algarve, porque eu acho que as provas estão demasiado concentradas de Leiria para cima. O Campeonato Nacional é de Leiria para cima só. Os Açores dizem que vão entrar. Fala-se por aí também que há mais rallies que também poderão entrar no próximo ano, o caso do Rally de Lisboa, que é uma prova muito forte, é uma prova muito forte pela posição geográfica. O ano passado o Rally queria ser candidato ao Campeonato Nacional, mas não podia, tinha que ser candidato ao Campeonato Promo, portanto estas embrulhadas todas, porque lá está, depois também existe aqui um método de os rallies regionais podem ser candidatos ao Campeonato Nacional, mas depois de repente entra no meio um Campeonato Promo, que é um campeonato intermédio. E até se começar a discutir as candidaturas, nunca ninguém diz, atenção que os rallies dos regionais não podem candidatar-se ao nacional, porque têm que candidatar-se ao promo primeiro para depois subir. Portanto, há um conjunto de discussões, que eu de vez em quando acho que são discussões com muito nevoeiro. Há aqui muita coisa pelo meio que de vez em quando não fica explicada, não fica clarificada. E estas coisas têm que ser clarificadas não é em junho ou julho, é em dezembro do ano anterior, tem que dizer, no próximo ano, estas vão ser as regras. Isso não tem acontecido. Eu fico contente que o Algarve tenha entrado. Fico triste que os Açores saiam, porque eu acho que o Algarve em pisos de terra, que vamos ter agora, este fim de semana, nos pisos que já fizeram parte do Rally de Portugal, são dos melhores troços que temos em Portugal. Okay? Temos falta de troços em terra e o Algarve tem troços fantásticos e que vão finalmente ser utilizados. Mas, por outro lado, sair os Açores, que são um rally único, são o rally que representa o arquipélago dos Açores no Campeonato Nacional, que eu acho que tem que estar sempre representado. Deveria estar sempre representado. Se não fosse com o rally do Grupo Desportivo e Comercial, era com o rally do Terceiro Automóvel Clube, o que fosse. Há aqui um trabalho que tinha que ser feito com o Governo Regional para garantir que a prova que integrasse o Campeonato Nacional tinha apoios que lhe permitissem, de certa forma, facilitar a deslocação dos pilotos continentais aos Açores. Tenho pena que de facto os Açores tenham saído, porque é um rally que, como eu disse, além de ser um representante açoriano, é um rally que tem troços absolutamente fantásticos. E isso é inquestionável, de que os troços da Ilha de São Miguel são uma coisa absolutamente incrível, não é? Portanto, por um lado fico triste que os Açores saiam, por outro lado fico contente que o Algarve, com um piso de terra, tenha entrado, porque acho que o Algarve em piso de asfalto se calhar não fazia muito sentido, existindo ali ao lado, ali na região, troços espetaculares, e tendo nós falta de rallies em terra, porque há falta de troços em terra, por questões também óbvias, não é? Porque tudo evolui, as autarquias asfaltam cada vez mais as estradas que são utilizadas para as pessoas poderem usufruir e, portanto, cada vez temos menos troços em terra, e os troços em terra obrigam a um trabalho dispendioso de reparação e manutenção dos pisos.
Portanto, subiu o Algarve, fico contente. Não fico completamente contente, mas saúdo a entrada do Clube Automóvel do Algarve, o regresso ao Campeonato Nacional, um regresso que, lá está, o Clube Automóvel do Algarve nunca se conformou com o facto de ter sido colocado fora do campeonato de 2021, não é? Pela forma como foi colocado fora. Agora acabou por subir. Pronto, vamos a ver durante quanto tempo fica. Isto é, o processo de subidas e descidas dos ralis, na minha opinião, cá em Portugal não está suficientemente claro, não está suficientemente transparente e fica tudo fechado em discussões privadas e as pessoas acabam por nunca perceber porque é que um rally sobe e porque é que outro desce. Pronto, é um aspecto a corrigir. Dando aqui uma passagem agora rápida e deixar o CPR, tocámos nos temas principais, no meu entendimento. Haverá, naturalmente, também o espaço para outro tipo de observações nos comentários desta nossa entrevista, se alguém achar que deve fazê-lo. Mas eu gostava agora de falar um bocadinho contigo sobre o trabalho, neste caso, feito em Portugal pela FPAC, no que diz respeito aos ralis, mas para os outros campeonatos, para quem queira subir à categoria principal. Estou a falar do promo, estou a falar, neste caso, também da categoria start, e eu gostava de perceber a tua opinião, porque há aqui algumas questões associadas ao mesmo, nomeadamente a regulamentação, que provas contam a dobrar. Eu gostava de ouvir da tua parte, porque já começaram também os campeonatos, nomeadamente até com neve, Beira do Minho, também já tivemos Gondomar. Eu gostava de perceber como é que tu estás a ver este ano 2023 nos aspectos que sejam positivos, mas também nos aspectos, para quem nos esteja a ouvir e a ver, que possam ser melhorados no trabalho federativo. José António. É assim, eu há muito tempo que tenho um princípio que quando nós devemos fazer o nosso trabalho, o trabalho de ralis cá em Portugal deve ser feito aproveitando aquilo que é feito, bem feito, fora de portas. Em termos de ralis, se nós olharmos para aquilo que se faz na Europa, temos os campeonatos nacionais e temos os campeonatos regionais. Ao contrário do que se passa cá em Portugal, o que difere, o que marca a diferença entre um campeonato nacional e um campeonato regional não é os carros que podem participar, é a localização geográfica, mais concentrada numa região, e é o facto dos ralis dos campeonatos nacionais serem ralis com maior visibilidade, serem ralis mais dispendiosos, e os regionais serem ralis mais curtos, mais económicos e mais concentrados numa região só. Essa é uma questão que cá em Portugal não é muito seguida. Ou seja, cá em Portugal, os regionais de ralis a muito custo foram criados há 25 anos para albergar os carros sem homologação, e desde então os nossos regionais sempre tiveram apenas carros sem homologação e sempre foram abertos apenas a esse tipo de carros. Não me parece que seja uma boa opção, porque acho que essa é uma opção limitadora daquilo dos carros que podem correr, da competitividade que o campeonato pode ter e até do espetáculo que o campeonato pode ser quando temos carros sem homologação que começam a ter 20, 25, 30 anos. Portanto, acabamos por ter uns carros ali, um campeonato de carros pré-históricos quase. E os nossos regionais têm sido isso. Eu tenho-me batido dentro daquilo que me é possível por tentar demonstrar que isso não é uma boa opção. Poderá ser uma boa opção para os pilotos que não têm orçamento e que não têm dinheiro para comprar carros mais recentes, mas para as provas em si, para a visibilidade que as provas precisam de ter, até para o investimento que as autarquias fazem nos ralis, porque nós hoje em dia temos ralis dos campeonatos regionais que têm orçamentos de 40, 50 mil euros. Há muita gente que acha que os ralis regionais são baratos. Não são. Montar uma super especial bem montada pode custar 15 mil euros, por exemplo. E quem paga é uma autarquia, normalmente. As autarquias é que pagam o desporto automóvel em Portugal, regra geral. Mais as autarquias do que as entidades oficiais, tipo as regiões de turismo e tudo. Portanto, são as autarquias que mantêm os ralis. E é importante quando uma autarquia hoje em dia paga um rally e gasta 40, 50 mil euros e se esforça, juntamente com o clube organizador, para criar um grande espetáculo, porque é isso que acontece em alguns ralis, alguns dos principais ralis dos campeonatos regionais em Portugal. Há ralis que são um verdadeiro espetáculo bem montado. De vez em quando o espetáculo acaba por ficar pela metade, porque o tipo de viaturas presentes são viaturas apenas sem homologação. E isso é uma coisa que eu acho que a Federação esteve sempre errado e ao longo dos anos. Contudo, em 2020 e 2021, em tempo de pandemia, nós vimos a resiliência dos campeonatos regionais de ralis. Os campeonatos continuaram a disputar-se, continuaram a ser competitivos, continuaram a ter muitos inscritos, continuamos a ter um espetáculo bonito. E no final de 2021 a Federação decidiu alterar completamente as regras do jogo, decidiu fazer uma revolução completa nos campeonatos regionais, com a criação dos campeonatos Start, campeonato Promo, em que os regionais passavam a ser apenas para carros de 2 rodas motrizes, e depois criava-se um campeonato intermédio entre o nacional e o regional,
que seria para carros de 4 rodas motrices, essencialmente para carros de 4 rodas motrices. Eu acho que num país em que as listas de inscritos não são propriamente numerosas, salvo algumas exceções, e alguns rallies são muito numerosos, estar a criar um campeonato intermédio é estar a dividir o que já não é muito. Okay? E o Promo, o ano passado, foi isso mesmo. Essa revolução que a Federação fez, eu desde o início critiquei isso, e desde o início apontei um conjunto de falhas que tinha, mas a Federação mesmo assim, e não fui o único, eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade, mas houve muita gente que se manifestou contra aquele formato que a Federação ia implementar, e a verdade é que os primeiros campeonatos estavam a começar, nomeadamente o Campeonato do Centro com o Rally da Bairrada, começaram logo as polémicas. E quando chegámos a meio do ano, a Federação já tinha alterado um conjunto de regras, nomeadamente no formato das provas, para colocá-las como estavam no ano anterior. Ou seja, a tal revolução não funcionou. Não é? E se nós olharmos para os campeonatos deste ano, em que já se abriu o campeonato promo para os regionais, para poderem correr os 4 rodas motrizes que o ano passado não podiam, e que durante muitos anos foram os carros mais espetaculares dos campeonatos regionais, a Federação, no fundo, este ano tem exatamente aquilo que tinha em 2021 e em 2020 e em 2019. Apenas manteve no nome Promo e Start para distinguir duas de 4 rodas motrizes, que deveria ser assim, mas que também não é, porque na verdade os pilotos de 2 rodas motrizes podem se inscrever no Start e podem se inscrever no Promo, e depois assistimos àquilo que aconteceu em Gondomar no passado fim de semana, em que o segundo classificado do Rally, que foi o primeiro dos campeonatos, porque o primeiro carro é este campeonato, não sei se estás a perceber, Gonçalo, até é difícil explicar isto. Isto é uma embrulhada tão grande que é difícil conseguir explicar. Eu estarei a falar basicamente para quem acompanha rallies. Porque quem não acompanhar não vai perceber nada. Porque, na verdade, é isto que a Federação fez. É uma confusão tremenda com campeonatos, com regulamentos, com carros que podem participar, carros que não podem, vários níveis de campeonatos, misturam-se umas coisas nas outras e chegamos ao fim e não entendemos nada. Mas com várias classificações. Neste caso, com várias classificações, em vez de haver... Este ano não vai acontecer isso. Pelo menos isso. Mas também aconteceu uma coisa curiosa que eu te conto já. Em Gondomar, tínhamos o Campeonato Start e Campeonato Promo. O Campeonato Start só para 2 rodas motrizes, o Campeonato Promo para 2 e 4 rodas motrizes. A minha pergunta é, então se o Campeonato Start já é para 2 rodas motrizes, porquê é que o Promo dos regionais também aceita 2 rodas motrizes? Portanto, o Parcílio Sumavi e a Beatriz Pinto, que foram os segundos classificados no Rally de Gondomar, que foram os primeiros dos campeonatos, levaram 4 taças para casa. Levaram a taça do segundo lugar da geral, a taça da vitória na classe e no grupo, a taça na vitória no campeonato Start e a taça na vitória no campeonato Promo. Eu pergunto, 2 campeonatos porquê? Então agora colecionam-se campeonatos. Há aqui falhas, há aqui coisas que falham que eu não consigo entender. Eu sinceramente não consigo entender. Mas é fácil de explicar, se calhar é fácil de explicar. Estas falhas acontecem porque embrulha-se tanto a criar exceções, a criar regras, a criar limitações, ou antes criam-se as limitações, depois criam-se as exceções e no fim o resultado final é uma perfeita barafunda de uma situação como esta em que temos 2 campeonatos em que o mesmo piloto pode participar nos 2 campeonatos e pode ganhar os 2 campeonatos. Pá, são coisas que eu não consigo entender. Fico feliz que os campeonatos tenham voltado ao seu formato original, que os rallies regionais possam ter uma super especial no dia anterior e possam ter o rally no dia seguinte. Fico contente que isso aconteça. Fico contente que os carros de 4 rodas motrizes tenham podido voltar aos campeonatos regionais que o ano passado não podiam correr, não tinham espaço no campeonato para correr. Fico contente que o campeonato tenha sido aberto, por exemplo, às viaturas N5, que permitirá que carros mais recentes possam correr e que não haja aqui aquela imagem sempre dos carros velhos que são os campeonatos regionais. E depois há aquela questão dos carros homologados, que não são todos, são só alguns. Lá está, não vou explicar quais são, seria fastidioso estar aqui a fazê-lo, que também podem correr, mas extra-campeonato, e pelo menos este ano podem fazer parte da classificação única. Ou seja, quem tiver um Rally 2, ou quem tiver um 208 Rally 4, que não pode pontuar para o campeonato Start nem Promo, mas pode correr nos rallies. Mas criou-se uma exceção. Os carros têm que partir atrás de tudo. Okay? Os carros homologados partem atrás de tudo. Isto cria 2 problemas. Primeiro, os carros mais rápidos vêm atrás de tudo. Portanto, o rally acaba, temos que esperar que os últimos cheguem para se fazer o pódio. Okay? Depois, há uma situação curiosa que aconteceu no Rally de Vieira de Minho, em que os carros partiram todos atrás. Estava lá o Chevy Pono, estava lá o Gus Greensmith, e o Gus Greensmith é prioritário FIA. O ano passado correu uma equipa oficial. Portanto, sendo prioritário FIA, e existindo uma coisa que eu acho incrível, que nos campeonatos regionais portugueses as prioridades não contam para nada, okay? Mas a prioridade FIA acabou por contar, e então o Gus Greensmith partiu à frente no Rally de Vieira de Minho e apanhou os troços cheios de neve.
E os adversários dele vinham 40 carros atrás. Apanhavam os troços limpos de neve. Conclusão, o Gus Greensmith perdeu o rally para o Javier Ponce. Não faz sentido que isto aconteça. Estes acontecimentos mostram o quanto errado tudo isto está. E aquilo que eu tenho pena é que a Federação continua a insistir no mesmo erro. Continua a perpetuar os erros. Quando quis fazer a revolução, foram muitos avisos, não façam, isto vai correr mal. Isto começou a correr mal logo no primeiro rally. E andar o ano todo a fazer emendas, e do ano passado para este ano, na regulamentação, acabaram por colocar tudo como estava em 2021. Apenas aconteceu uma coisa, temos 2 campeonatos em vez de um. Antigamente tínhamos um regional, que tinha depois um campeonato para 2 rodas motorizes. Era o campeonato norte de rallies, campeonato centro de rallies e sul de rallies. E depois tinha o campeonato norte de 2 rodas motorizes e assim sucessivamente. Este ano temos um promo e temos um start. Mas temos 2 rodas motorizes que podem ganhar no promo, podem ganhar no start. Epá! Eu de vez em quando começo... E quando eu tento explicar isto, aconteceram 2 coisas engraçadas em Santo Tirso, no rally de Santo Tirso. Aqui eu sou de Santo Tirso, faço parte do Clube Automóvel de Santo Tirso, e aconteceram 2 coisas curiosas em 2 anos diferentes. Uma foi no ano em que o Armindo Araújo alinhou com o Skoda, em que no final do rally estava um miúdo a perguntar-me a mim, eu estava lá como speaker, estávamos à espera de começar aquilo, e perguntou, foi este que ganhou o rally? E eu disse, não foi este, era o carro do Armindo Araújo, o Skoda. Disse, não foi este, foi aquele que está ali. E dizia, mas este era o mais rápido a passar. E eu disse, pois, mas este era o mais rápido, mas este não ganha, aquele é que ganhou. E depois o pai do miúdo dizia, mas não foi o Armindo que ganhou o rally? E disse, não foi, porque ele não pode ganhar o rally, porque é um rally à parte. E ele, mas isto não é só um rally. E eu estava a tentar explicar aquilo e pensei, eu não consigo explicar isto a uma pessoa que não percebe de rallies. As pessoas vão ver o piloto mais rápido a passar, que era o Armindo Araújo. E no fim disto, olha, o mais rápido a passar... Mas não foi ele que ganhou. Não foi o que ganhou. Mas depois tentar explicar porque é que ele não ganha e que ganha outro rally. Mas outro rally como? Isto não é um rally só? Gonçalo, de vez em quando é uma tarefa tremenda. Outra coisa curiosa que se passou o ano passado em Santo Tirso, que foi, tivemos a Super Especial, o regresso da Super Especial, que é uma Super Especial com muito público, e tínhamos o campeonato de start, com cerca de quase 100 inscritos, e depois tínhamos 12 carros não homologados que passavam com homologados atrás, um Mitsubishi Evo, um Skoda S2000, um Skoda Fabia R5, tínhamos um conjunto de carros, portanto os carros mais rápidos vinham atrás, mais rápidos. O que é que acontece? Nós começamos a Super Especial pela ordem descendente do start, mas os últimos carros dos números ficaram para o fim, ou seja, os números mais altos do start foram os primeiros a partir, e nós durante quase 2 horas não ouvimos público. E tínhamos lá para aí 5.000 pessoas, pelo menos. Depois começámos a ouvir o público, quando começaram a chegar os mais rápidos do start, os últimos 10, porque efetivamente são rápidos, os pilotos já conduzem, já têm uma condução que de facto é um deleite para a vista, e aí já ouvimos aplausos e tudo, até porque um dos pilotos era de Santo Tirso e estava ali a ser apoiado pela população do concelho. E depois, e eu não estava na zona do público, estava no final, veio o primeiro carro dos Extra, que era um Mitsubishi Lancer Evolution 9, conduzido por um piloto que fazia o seu segundo ou terceiro rally com o carro, e aquilo que eu ouvi foi foi aquele uau! Porquê? Chegou o Mitsubishi com a ALS ligado. Nós tivemos durante 2 horas, não ouvimos o público. Chegou o Mitsubishi com a ALS ligado, com aquele barulho todo, e as pessoas fazem aquele uau, que é aquele deslumbramento de espetáculo. E depois assim veio o Skoda Fabia S2000 e só se ouvia aplausos. Isto para mostrar o que é. Valeu a pena esperar. É importante ter carros bons nos rallies. Não vale a pena estar a tentar limitar por razões que eu não consigo entender. Eu percebo que o desporto automóvel é caro, mas nós temos de pensar no desporto automóvel enquanto um desporto que vale a pena ver. E temos de pensar no desporto automóvel enquanto um investimento que está a ser feito pelos clubes com o apoio das autarquias e que querem retirar o máximo retorno. E o máximo retorno não pode ser retirado usando carros com 20, 30 anos, com 15 anos. Até porque, Gonçalo, e o tempo já lá vai, já vamos quase com 30 minutos, o desporto automóvel tem muitos desafios pela frente. E são os desafios que acompanham os desafios da mobilidade automóvel, nomeadamente daquilo que é o motor de combustão. As pessoas hoje em dia não têm consciência de que, numa autarquia, cada vez tem maior peso, por exemplo, o Departamento de Ambiente. E se o Departamento de Ambiente disser, nós não queremos rallies, porque são carros velhos, ainda por cima, e fazem barulho, Poluição. fazem fumo e poluem, não há rallies. Portanto, nós precisamos de ter garantias de que o espetáculo possa ser atrativo e que numa situação limite como esta, hajam argumentos para dizer, calma, porque isto até é interessante, as pessoas gostam e tudo.
É claro que se tivermos um desporto com carros com 20, 30 anos, está mais aí um argumento para se dizer, pá, acabem com isto, porque isto hoje em dia é só poluição. E tu sabes que a sociedade em relação ao automóvel e ao motor de combustão, muito rapidamente está a deixar de dar importância e a deixar de dar preponderância a esse automóvel. E o desporto automóvel vai pagar por causa disso. Estão a ser dados passos importantes. É preciso adaptar o desporto automóvel às novas formas de mobilidade, às novas formas de motorização. E é preciso também mostrar que os rallies, apesar de ser um desporto poluente, como é toda a nossa atividade da sociedade, mas pelo menos os eventos tentam colmatar isso. A Federação tem feito um esforço interessante e só para terminar gostava de dizer isso. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a FIA tem feito isso, mas a Federação Portuguesa está atenta a isso. Pedro Barros tem feito um bom trabalho para que os clubes cada vez mais comecem a ter um caderno de encargos ambiental, que haja um conjunto de ações que podem desenvolver durante as provas, que implica a separação de resíduos, que implica a garantia de que os resíduos vão ser devidamente tratados e devidamente acondicionados para serem colocados nos locais adequados, que, por exemplo, se fazem plantações de árvores para fazer a compensação carbónica. Portanto, há todo um esforço que está a ser feito. Ainda recentemente foi visto os organizadores do Rally de Carras da Boboreira a fazer a plantação de árvores, a tal compensação de carbono, da pegada de carbono que os rallies podem ter. Portanto, nós temos que pensar no desporto automóvel não como uma bolha cujo mundo gira à volta, mas temos que pensar como o desporto automóvel como sendo algo pequenino que gira à volta do mundo. E nós temos que nos adaptar. Os tempos estão a evoluir muito depressa e é preciso que nos adaptemos. E estão a evoluir tão depressa como o contador aqui do tempo desta entrevista. Muito bem. 2 temas apenas até terminarmos, ainda temos aqui alguns minutos, como eu tinha combinado contigo. Eu gostava de ouvir a tua opinião sobre os temas e tu é que vais escolher a ordem como pretendes falar. Um que eu gostava de abordar é a maneira como a Federação divulga os rallies. O trabalho que é feito na divulgação, neste caso a tua opinião, se é bem feito, o que é que se pode melhorar. E outro é a nível da promoção de receptividade para uma nova geração de pilotos, porque aqui volto ao início da nossa conversa. As conversas são redondas e começaste por fazer a menção que os pilotos principais que podiam evoluir têm mais de 40 anos. Portanto, há que rejuvenescer de novo os rallies. E eu ia-te perguntar, sempre com a temática no meio ser a Federação, a tua opinião sobre a divulgação de rallies e sobre o trabalho que é feito para cativar uma nova geração de pilotos através de troféus ou de outros planos. E é perceptível que há essa aposta também com a Sports Enview. Eu gostava de ouvir a tua opinião sobre estes 2 temas, mas escolhes tu para terminarmos então este apontamento sobre rallies. Podemos fazer um mescla dos dois. Estes temas cruzam-se. Tu falaste na questão dos troféus. Só há troféus se o automobilismo tiver visibilidade. E se o automobilismo tiver visibilidade, então é uma ferramenta de marketing interessante para as marcas. Porque os troféus, quer queiramos, quer não, têm que ser as marcas a criá-los. Só as marcas é que têm capacidade de investimento para criar condições vantajosas financeiramente para se participar nos troféus. Isto não é só criar um troféu e uma classificação e dizer, ok, temos aqui uma competição. Não, tem que se criar uma estrutura que custa muito dinheiro, tem que se criar prémios que custam muito dinheiro e para isso é preciso que o desporto automóvel tenha visibilidade para que as marcas olhem para ele como um projeto atrativo para divulgar os seus produtos e para terem visibilidade, para ter retorno. Se o desporto automóvel não tiver visibilidade, o desporto automóvel não dá retorno. E as marcas não vão investir porque as marcas não têm ferramentas nem locais onde possam investir. Nós há 20 anos tínhamos a televisão, tínhamos a rádio, os jornais e as revistas. Não é? Acho que não estou a esquecer de nada. Hoje em dia as revistas estão a desaparecer. Os jornais, estamos a assistir à última edição em papel do Autosport, com muita tristeza minha. Não é? A televisão cada vez tem menos peso. A rádio cada vez tem menos peso. E temos um novo universo de meios digitais de comunicação, que alguns não são meios de comunicação, porque as redes sociais não são meios de comunicação, são meios de entretenimento, mas que estão a substituir os meios de comunicação e estão a tirar espaço aos meios de comunicação. Portanto, nós hoje temos um universo bastante amplo de formas de promover o automobilismo. A promoção não tem sido bem feita. Não tenhas dúvidas nenhumas, Gonçalo. Posso dar um exemplo que aconteceu recentemente, que me chocou um bocadinho. Nós temos um canal de televisão que é a Sport TV 4, que se quer assumir como o canal do Motorsport, ok? E no Rally Serras de Faf e de Cabreira e da região toda ali à volta, o nome era muito extenso, a Sport TV tinha o feed, o sinal do promotor do campeonato que seguiu os troços todos. Todos os troços podiam ser transmitidos pela Sport TV porque estavam a ser transmitidos pela plataforma de streaming do promotor. No sábado de tarde,
justamente no troço onde se deram os acontecimentos do Rally, que foi o infeliz acidente do Armindo Araújo, e na altura foi o furo do Craig Breen, a Sport TV parou a transmissão para transmitir um jogo da segunda Liga. Portanto, Portugal está a receber a prova de abertura do Campeonato Europeu de Rallys e também do Campeonato Português de Rallys. O Campeonato Europeu de Rallys é o segundo campeonato mais importante do mundo em termos de rallys. Estava no nosso país. Estávamos em Faf, uma prova disputadíssima, disputada em condições climatéricas difíceis, um rally que estava a ser interessantíssimo de seguir. E o nosso canal de televisão português, que é o canal que quer ser o canal do Motorsport, que ainda por cima é de acesso pago, interrompe a transmissão do rally no momento-chave para transmitir futebol segunda liga. Isto mostra o peso que o automobilismo tem. A Federação não tem feito um bom trabalho. Está longe disso. O Fernando Pérez, há 30 anos, criticava o facto de não haver televisão nos rallies. As palavras dele são atuais. Só temos que atualizar com os tempos. Ou seja, não é só a televisão que não temos. Não temos televisão, não temos o espaço nas redes sociais que deveríamos ter, não temos o espaço nos mídias generalistas. A mim interessa-me pouco que os rallies saiam no Sport Motores. Sport Motores é para adeptos automóveis. Nós precisamos é dos que não são adeptos. Nós precisamos que o país saiba que há rallies. Eu trabalho numa empresa com 190 colegas de trabalho. Poucos sabem que há rallies. E de vez em quando as pessoas que andam no desporto automóvel deveriam olhar um bocadinho à volta, ficou um bocado disso. O desporto automóvel não está no centro do mundo. O desporto automóvel é um satélite muito afastado do centro do mundo. E nós temos que nos convencer disso, temos que mudar isso. É preciso criar espaço. A Federação deveria investir no sentido de, ok, vamos pegar numa das nossas disciplinas, que é a mais forte, e vamos investir para que ela apareça na comunicação social generalista. Um rally acaba às 6 da tarde de sábado e às 8 da noite deveria existir um resumo de 30 segundos em todos os noticiários do horário nobre. Como acontece com o futebol, como acontece com o ciclismo e com mais uma série de desportos. E com os rallies não acontecem. E os rallies são um investimento caríssimo. E quem diz os rallies é o todo-terreno, que o todo-terreno este ano está a ter um investimento sem precedentes, não é? E a minha pergunta é, e onde é que está o retorno para justificar esses investimentos? São aqueles dados que se apresentam no final do ano em que se diz que o todo-terreno rendeu X ou deu X de retorno e os rallies deram Y. Isso é uma falácia. Provavelmente este mês de março, vai ser o mês com mais visibilidade em termos de rallies no retorno no final do ano. Sabes porquê? Porque houve um acidente no Rally de Faf, que por acaso era o campeão nacional, e isso deu minutos e minutos e minutos de televisão, de espaço em televisão, espaço em horário nobre, espaço em canais jornalistas. O Rally de Camélias, também um exemplo daquilo que estamos a falar. Tem que haver sangue. Acidente do Rally das Camélias. Portanto, nós vamos chegar ao final do ano e vamos dizer, nós tivemos X milhões com licença, tivemos X milhões de euros de retorno. Mas esses X milhões de euros não é de retorno dos rallies, nem dos resultados, nem dos participantes. É de retorno de 2 acidentes. E os acidentes não dão um retorno aos patrocinadores, porque os acidentes até se fala de forma negativa, como é óbvio, não é? Portanto, isto está mal. E eu temo que o desporto automóvel tende a ter cada vez menos visibilidade, porque eu acho que ele tem perdido visibilidade, por causa disto mesmo. Não há uma estratégia da Federação, órgão de informação a órgão de informação, abordá-los, fazer parcerias, fazer acordos, garantir de que as imagens que se recolhem nos rallies chegam à comunicação social e são passadas na comunicação social. Tem que existir também uma sensibilização por parte da Federação, já que não é um promotor, para que os órgãos de comunicação social generalistas comecem a olhar também para o automobilismo. Não é para todo o automobilismo. Por isso é que eu dizia há pouco que a Federação deveria dar como primeiro passo e eleger a modalidade que quer servir de alavanca para todas as restantes. E para isso tinha que fazer os acordos, tinha que fazer este trabalho com a comunicação social, com a agência Lusa, tinha que fazer este trabalho com as estações de televisão, no fundo estabelecer ou garantir que estava a criar condições para que os órgãos de comunicação estivessem abertos, e quando eu digo órgãos de comunicação é televisões, jornais, rádios, porque nós temos o Rally do Campeonato Nacional, custa 1 milhão de euros. Se formos a ver, o rally em si e os investimentos que estão lá custam quase 1 milhão de euros. E depois abrimos os jornais generalistas no dia seguinte, não há nada. Vamos aos sites generalistas de informação, não há nada. Televisão generalista, não há nada. Daí a 2, 3 dias surgem os resumos na Bola TV, surgem os resumos na Sport TV, que é paga ainda por cima, de subscrição, mas no resto não há. As outras disciplinas não passam, os outros desportos não passam por isso. Nós temos um piloto que ganha os 400 metros de atletismo e é notícia na comunicação social, sim. Toda. E no automobilismo acontece isso. E nós temos só um ou outro piloto, e felizmente em termos de velocidade temos muitos pilotos a competir em pistas, além fronteiras,
e ainda bem que assim é. Quando um é campeão, de vez em quando lá temos ali 10 ou 15 segundos de televisão, lá temos um quadradinho num jornal, ainda bem que temos, mas deveríamos ter mais, porque quando qualquer português ganha uma competição europeia de atletismo, epá, é sempre notícia, os jornais generalistas de desporto dão destaque a isso, e no automobilismo é aquilo que se vê. Se calhar estou a ver mal, eu não sei. Isto pode ser o parente pobre do desporto, seja o desporto motorizado, um estigma, mas que há que trabalhar e tu fazes isso, eu tento fazer isso e todos nós temos que fazer por alterar esse paradigma e vermos então o desporto motorizado de outra forma. Penso que é assim e tem que se vender, voltar a vender, como já aconteceu, o desporto motorizado como também uma modalidade para atrair jovens, por exemplo. Gonçalo, eu falei tanto nos jovens que ainda falta, estamos... Ainda te dou mais um minuto. Mais um minuto, pronto. A questão é assim, o automobilismo, ao longo destes anos todos, nunca teve uma estratégia de comunicação. Teve falta de promotores. O facto de não ter promotores mostra que o automobilismo não é interessante. Porque se fosse interessante, um negócio interessante, os promotores surgiam. Mas nós poucas vezes tivemos promotores que nunca fizeram um trabalho brilhante nas disciplinas em que atuaram, nomeadamente na velocidade, existiu promotores. Houve um bom trabalho feito para o automobilismo, quando houve o salvo erro, era a Boost, ali no ano 2000, mas foi um trabalho feito para o automobilismo interno, não foi um trabalho feito para fora do automobilismo. E isso é que era necessário fazer. Relativamente aos jovens, eu, com muita pena minha nos ralis, vejo que nós temos muito poucos jovens, mas muito poucos jovens mesmo, e tu confirmas, o Miguel Correia e o Bernardo Sousa são os únicos abaixo dos 40 anos que estão a disputar o Campeonato de Portugal de Ralis e que com aquela idade já demonstram que tem, o Bernardo já demonstrou tudo o que tinha a demonstrar, mas o Miguel está agora a demonstrar que tem potencial para ser o substituto dos atuais, digamos, veteranos dos ralis. Mas só temos 2 pilotos assim. A seguir temos um deserto completo. Surgiu agora recentemente um jovem, o Gonçalo Henriques, que tem dado bastante nas vistas, não é? Que venceu o FPAC Junior Team o ano passado. Uma iniciativa que a Federação lançou, em boa hora lançou, e eu acho que é de louvar quando a Federação faz as coisas bem feitas, e o FPAC Junior Team foi uma coisa bem feita nos rallies. E é pena que não tenha surgido mais cedo, mas pronto, surgiu quando surgiu. Era bom que tivesse continuidade este ano. É um pequeno passo que foi dado pela Federação para ajudar os pilotos a mostrarem-se e a garantirem resultados e a terem meios para correr. Mas é preciso fazer muito mais. E nós, infelizmente, hoje em dia não temos jovens pilotos. Aliás, temos jovens pilotos. Não temos os jovens pilotos corretos com capacidade, que demonstrem capacidade para serem muito rápidos, porque é isso que nós precisamos. A gente vê o que se passa aqui ao lado em Espanha e causa-nos inveja com a Real Federação Espanhola a apoiar pilotos e vemos o resultado que isto está a ter, porque o campeão europeu, por exemplo, o Efraín Larena, é um dos pilotos que vem. Mas ao longo dos anos, seja pela Real Federação Espanhola, seja através do Royal Automóvel Clube da Catalunha, os espanhóis sempre apoiaram os seus pilotos. E se calhar a sua posição nos campeonatos de automóveis internacionais... Como motos, por exemplo, como motos, o trabalho que é feito. Também. Eu estava a falar dos rallies, mas os rallies não... Claro. Estamos a ver aqui o trabalho que é feito em Espanha de promoção e de jovens valores no desporto motorizado. Nós vemos aqui a posição dos pilotos dos espanhóis no automobilismo e no motociclismo. Não é só o resultado de Espanha ser um grande mercado e ser atrativo. Portugal é um mercado pequeno. É também o resultado de um trabalho feito pelas federações e pelas entidades oficiais. Nos rallies, o Royal Automóvel Clube de Catalunha apoiou imensos pilotos no final dos anos 90. Olha, o Javi Pontes foi um dos que veio correr aqui a Vieira de Minho e ficou toda a gente surpreendida com o que o homem andava. Ele já foi piloto mundial e foi um dos pilotos que se progrediu na carreira fruto do apoio do RAC em Espanha. E agora temos a Real Federação Espanhola a apoiar muito o automobilismo. A nossa federação, eu sei que a federação debate-se com falta de meios também. Nós somos um país pobre, apesar de não parecer, somos um país pobre. E nestas alturas é que se vê como somos pobres, porque não há dinheiro, não há capacidade de investimento. Mas é preciso fazer alguma coisa, porque esta geração de pilotos dos rallies, quando se for embora, eu não sei se há substitutos. Porque muitos destes pilotos são pilotos que captam patrocínios, são pilotos que acabam por fazer com que as marcas como a Hyundai tenham interesse em vir, e quando estes pilotos não existirem, eu não sei se as marcas, que já são poucas, temos só a Hyundai e a Skoda a apoiar os rallies, e temos também a Peugeot e a Citroën, temos a Hyundai, a Skoda, temos a Hyundai, a Skoda e a Citroën a apoiar os rallies a nível de topo. Temos depois a Peugeot a fazer um bom trabalho no troféu através da Sports & You, e o Zé Pedro faz um grande esforço por criar dinâmicas, seja no troféu, seja agora no apoio dos jovens pilotos
nesta competição que vai arrancar agora no Algarve, mas é preciso fazer mais e é preciso que o desporto automóvel tenha interesse e aquilo que o Zé Pedro neste momento está a fazer com este novo troféu certamente é tentar ir ver se consegue apanhar ali pilotos que tenham potencial para serem trabalhados no futuro para substituir a geração dele próprio, do Zé Pedro Fontes, que está do Armindo Araújo, Bruno Magalhães e todos os outros, Miguel Campos também, que não tem corrido a nível de topo. Gonçalo, desculpa, já passam... Não, mas absolutamente era importante esta questão e vamos acreditar que há futuro nos rallies em Portugal e no desporto motorizado em geral, mas nos rallies foi isso que te trouxe aqui e eu agradeço a tua observação, o teu comentário, a tua análise, porque acho que deve ser refletido e deve ser pensado por quem de direito e quem tem obrigação. E por isso marcamos encontros, José António, numa outra ocasião, talvez no final do ano, fazemos aqui um balanço, pode ser que as coisas tenham mudado, vamos acreditar que vão acontecer, vão ser ouvidas algumas sugestões também aqui e de outros que querem com certeza o melhor para o desporto motorizado e, portanto, já sabes que eu contigo, José António, poderemos falar em qualquer altura, mas ficam aqui as bases para algumas alterações. Um grande abraço, José António, e continuação de bom trabalho no Sport Motores. Obrigado, parabéns também pelo trabalho no 16 Válvulas e encontramos depois no final do ano para conversar. Eu prometo que serei mais breve a falar da próxima vez. Um grande abraço, Até à próxima. boa noite e obrigado.